Boa noite a todos os nossos alunos do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanha as nossas aulas mediadas por tecnologia aqui do canal Educação, diretamente dos estúdios em Teresina. Nós transmitimos as nossas aulas para os 224 municípios do estado, que são abastecidos com as nossas salas na Rede Seduc. E também pela internet, pelo nosso canal do YouTube, a gente também faz aí esse serviço de prestação de educação tecnológica, tá? Vamos trabalhar hoje na nossa primeira aula de literatura aqui da semana, dessa semana de outubro, na última semana do mês de outubro. Vamos trabalhar aqui também as informações relacionadas à literatura piauiense, né? Nesse mês de outubro, a gente trouxe para vocês autores do nosso estado, né? Você que acompanha as nossas aulas de outras localidades, de outros estados da federação pelo YouTube, né? Vocês estão aí aproveitando uma palhinha para conhecer um pouco da intelectualidade, da qualidade dos nossos escritores e daquilo que eles se tornaram, escritores nacionalmente reconhecidos pelas suas qualidades literárias e estéticas, tá bom? Então, a gente trouxe aqui alguns autores. Hoje nós vamos falar do parnaibano Assis Brasil, né? Assis Brasil morreu recentemente, no ano passado, depois de uma vida de muito sucesso de literatura. A gente vai trazer algumas informações sobre esse representante da literatura brasileira. Assis Brasil faz parte do modernismo também, podemos considerá-lo um autor da geração de 45. A prosa ficcional, urbana e principalmente regional, e ele é um regionalista, né? Trouxe o nosso Piauí, principalmente a sua região natural, que é a região norte do nosso estado, mais precisamente a cidade de Parnaíba, né? Seu berço natural, para as páginas da sua literatura. Discorre, recupera, traz aí uma análise profunda e psicológica de personagens comuns, mas que merecem também esse trato. A gente vai já falar deles. Nós vamos comentar um dos autores mais fecundos da moderna literatura brasileira, identificar o regionalismo e o urbano psicológico na ficção do parnaibano piauiense Assis Brasil. Tem questõezinhas também para a gente fazer aqui na nossa aula. Vamos lá, gente? Está aqui, para quem não conhece, duas imagens que representam a região norte do nosso país, ou do nosso estado, né? Piauí tem uma zona litorânea, uma cidade próxima ao litoral, uma cidade importantíssima, uma cidade histórica, uma cidade muito importante do nosso estado, que é a cidade de Parnaíba. A vila de Parnaíba foi uma das primeiras a serem aí construídas ainda no Brasil colônia. E a gente vai poder observar que as coisas estão longe de ser todas tangíveis, divisíveis, quando se pretenderia fazer crer. A maior parte dos acontecimentos é inexprimível e ocorre num espaço em que nenhuma palavra nunca pisou. Olha aí, gente. O nosso autor, né, esse parnaibano Assis Brasil, ele é uma figura bem especial da literatura, até porque as suas memórias afetivas ficaram guardadas de uma forma bem interessante dentro da sua mente e o capacitaram a transportar no seu momento fecundo da literatura essas imagens, né, que representam características sociais, características de uma comunidade, registros sociais importantes e, principalmente, por conta desse regionalismo, aí essa representação histórica, né? Então, a gente vai estar diante de uma pessoa que traz nas lembranças as imagens do porto, né? Onde escoava a produção de carnaúba, de cera de carnaúba. A gente vai observar que nos séculos anteriores, né, ao século XX, o Rio Parnaíba era a nossa estrada de ferro, eram as nossas rodovias. A gente aqui no Piauí, a gente conhece o Rio Parnaíba dentro daquilo que foi
a situação quase que histórica, básica do nosso processo de colonização foi trazer as cidades às margens do rio Parnaíba e dos seus afluentes. No caso, Parnaíba, a cidade de Parnaíba, tem aí o seu margeamento, o rio Igaraçu, que é um dos afluentes do rio Parnaíba. Então, nós tínhamos na cidade, na vila, a construção de um porto, que era um porto que dava aí esse entreporto para a navegação e a distribuição de mercadorias, principalmente pelo escoamento da produção da carnaúba, né, da cera de carnaúba, que era retirada das fazendas do Médio Parnaíba, o Médio Parnaíba, ou melhor, da região das matas de cocais, ali de Piracuruca, de Campo Maior, né? E acabava escoando pelos rios que eclodiam no rio Parnaíba. Então, a gente tem o rio Longar, né, que corta a cidade de Campo Maior. Nós temos também o rio Piracuruca, que cortava a cidade de Piracuruca. E aí esses rios eram amplamente navegáveis, tinham toda uma situação ecológica favorável nesses século XVII, ou século XVIII, XIX, e trouxeram muita riqueza e comportamentos específicos que Assis Brasil vai recuperar dentro das suas histórias. Bom, o Assis Brasil está aqui, ó, faz parte do modernismo. Oh, perdão, deixa eu voltar aqui, ó. Faz parte do modernismo, marcar um textinho aqui, ó. Faz parte do modernismo, está do lado do Agaldo do Auger Rego, Torquato Neto e Mauro Faustino. Época extremamente importante da literatura brasileira e principalmente piauiense, porque esses autores eles acabaram se tornando pessoas nacionalmente conhecidas, não só por uma representação literária, mas principalmente por uma representação literária de qualidade. É a qualidade dos seus escritos que inscrevem os nomes de todos esses senhores dentro da literatura nacional. Infelizmente, né, a gente tem uma criticazinha aqui para fazer, está faltando as mulheres piauienses aqui nessa lista, mas tudo bem, a gente sente orgulho também dos nossos rapazes, né, dos nossos escritores aí que consomem esse tipo de literatura. Romancista, cronista, crítico de literatura, meu Deus do céu, Assis Brasil foi o homem da escrita no Piauí. Foi crítico literário, jornalista, nasceu em Parnaíba, no estado, em 1932. Faleceu no ano passado, né? E aí ele teve uma intensa participação na imprensa nacional. Então, ele sai do Piauí e vai ganhar sucesso lá fora, tá? Colunista e crítico literário da década de 1960, um dos jornais mais importantes do Brasil, que era o Jornal do Brasil, né? Autores como Carlos Drummond escreviam lá, autores como Mário Faustino, piauiense, também tinham colunas lá, e o Assis Brasil contribuía como um jornalista ligado aí a essa questão da crítica literária. O Diário de Notícias, o Correio da Manhã, o Globo, a revista O Cruzeiro, o Jornal das Letras, todas essas situações foram importantes para a participação aí do nosso Assis Brasil, tá? Então, está aqui uma foto, não tão muito antiga, mas que representava. E aí, a gente toma um susto, como se não bastasse essa representação de uma literatura cheia de comportamento, ou melhor, uma vida escrita, né, cheia de qualidade, a gente vai encontrar aqui o Assis Brasil sendo um dos maiores produtores de literatura do nosso estado, literalmente aí produzindo literatura incansavelmente, né? Nós vamos encontrar aqui, ó, essa possibilidade de nós termos obras tanto relacionadas ao regionalismo, que seria esse primeiro grupo aí da tetralogia piauiense, como relacionados a esse aspecto
intimista psicológico, o ciclo do terror, com os que bebem como cães, um romance, gente, escrito durante a ditadura, para falar dos porões da ditadura e da sua e daquilo que seria essa representação de anos difíceis que prendiam personalidades como professores, como é o personagem principal dos que bebem como cães, e torturavam psicologicamente, fisicamente essas pessoas para que elas confessassem aí participações em revoluções ideológicas que fossem contrárias ao sistema ditatorial que comandava o nosso país, tá? Nós temos aqui também o Quarteto Copacabana, que já mostra aqui essa representação mais nacional. Vários romances históricos, principalmente dentro dessa pesquisa, não só piauiense como nacional. Contos e novelas, né, das mais diversas aí, mostrando essa versatilidade na narrativa, né? E literatura infantil. Olha, gente, esses livros a gente leu, Tonique Carniça, meu Deus do céu. Lia demais esse personagem aí dentro dessas narrativas. O Assis Brasil trabalhou muito tempo, principalmente após a década de 80 e 90, com a literatura infanto-juvenil. As editoras o contratavam e principalmente dentro desse aporte, né, desse conjunto de informações voltadas ao universo infantil, ele exercitou com parcerias, né, narrativas que entram no imaginário. Tenho certeza que são conhecidas de alguns pais de vocês, ou até mesmo, né, porque às vezes a gente tem alunos aí mais velhos também já assistindo às aulas do canal, principalmente pelo YouTube. Então, é uma literatura, é um literato rico, né? Não tem como você não dizer que o Assis Brasil tem que realmente ser reverenciado dentro da sua literatura, porque, de fato, a gente tem uma quantidade muito grande de produções artísticas dele. Tudo bem que a literatura infanto-juvenil deu a ele uma, vamos dizer assim, notoriedade nacional dentro dessa esfera. Mas hoje a gente vai falar sobre adultos, para os piauienses, para aqueles que repercutem, né, a produção sistemática do nosso parnaibano, tá? Especialmente, ó, vou voltar aqui, ó, essa literatura bem aqui, a tetralogia piauiense, tá? É nessa tetralogia piauiense que está o regionalismo universal, que foi aí ponto de partida para a produção de autores consagrados nacionalmente, como Guimarães Rosa. Podemos comparar Assis Brasil a Guimarães Rosa? Devemos, né? Dois autores intelectuais, muito inteligentes, e que fizeram da sua literatura palco para as reproduções de costumes locais, mas que, na verdade, versam sobre temáticas universais. Beira Rio, Beira Vida, a filha do meio quilo, o salto do cavalo cobridor, Pacamão fazem parte dos 3 obras que falam sobre cidades do norte do nosso estado, Parnaíba, Piracuruca, fazem com que a gente possa conhecer aí essa particularidade dessa região. E aí a gente consegue também, lógico, não só reconhecer essas particularidades do norte do nosso estado, mas também comparar com aquilo que a gente tem lá no sul, no centro-sul, no médio Parnaíba, que são os comportamentos, né, que dão essa linguagem universal, tá? A gente vai trazer alguns comentários aqui para motivar a leitura de vocês a respeito desses elementos. Olha a literatura infantil, Aventuras no Mar, O Primeiro Amor, O Velho Feiticeiro, A Viagem Proibida, Tonique Carniça era um dos meus preferidos, né? Zé Carrapeto, Guia do Cego, Contatos Imediatos dos Besouros Astronautas, As Aventuras do Gavião Vaqueiro. A gente tem literatura demais, literaturas que mostram aí aquilo que seria, né, a cultura regional, essa cultura que a gente se identifica, né,
do nosso momento. Vamos para a nossa primeira atividade, para a gente poder aí executar com vocês essa retomada do nosso autor. Tem as afirmações aqui, a gente já falou alguma coisa sobre isso, mas eu vou pedir aqui 3 minutinhos para você dar uma organizada aí nos seus pensamentos e nessa lógica que a gente acabou de construir para vocês, e a gente retoma para que você possa aí participar aqui pelo chat. 3 minutinhos só, por favor. E vamos lá, gente, ó. Use V para verdadeira e F para falsa a respeito das afirmações sobre a CIS Brasil e sua obra. Vamos falar um pouquinho. O Beira Rio, Beira Vida aborda uma temática social, enquanto os que bebem como cães, temática política. Professor, eu dou nenhum dos dois, me socorra aí. Bote um V de verdade. Beira Rio, Beira Vida, gente, trabalha com uma temática social. A prostituição e a segregação social. Uma família de prostitutas na cidade de Parnaíba, no cais do Porto, né? Será se esse ciclo se quebra, né? Será se essa marginalidade social consegue ter um dia algum fim? E os que bebem como cães, como eu falei para vocês, uma das obras muito importantes do Assis Brasil. Fala sobre a ditadura militar, que prendia personalidades como professores, intelectuais, artistas, enclausuravam em presídios, torturando-os física e psicologicamente.
até que eles se subjugassem ao sistema da ditadura verdadeira. Apresenta-se como escritor universal, abordando temática num conjunto de sua obra descomprometida com qualquer tipo de regionalismo, professora. Isso é fato ou é fake? Não, aqui é falso. Gente, ó, aqui a gente vai encontrar descomprometida não, perdão aqui. Deixa eu botar aqui, corrigir aqui, falso. Corrige aí. Descomprometida com qualquer tipo de regionalismo, não. A gente vai encontrar o piauiense, a gente vai encontrar essa representação da nossa literatura. Falso, um equívoco aí na hora da nossa representação. Ao escrever Os que Bebem como Cães, retrocedeu literariamente, abandonando o estilo inovador das narrativas, apresentando capítulos sem uma sequência lógica. Verdadeiro ou falso, gente? Falso. Retroceder, pelo contrário, ele que avançou, porque ele apostou e não abandonou. Ele trouxe uma narrativa com capítulos sem uma sequência lógica, de fato, porque as narrativas intimistas, elas não precisam ser acompanhadas pela cronologia. Pelo contrário, elas vão estar sendo trazidas dentro da sua essência de denúncias e de aspectos aí analíticos que elas vão construir. Falso. O crítico literário e romancista Assis Brasil destaca-se pela simplicidade, clareza de seu texto, aliados ao estilo inovador e criativo das narrativas. Foi por isso que ele ganhou prêmios nacionais. Texto leve, ágil, dinâmico, linguagem acessível, aí a discussão de narrativas de formas diferentes faz com que a gente possa ter um escritor fantástico aí a ser trabalhado dentro da nossa literatura. Bom, vamos lá. Vamos aqui conhecer um pouquinho da representatividade do Assis Brasil. Como eu disse para vocês, uma das primeiras obras dele a ganhar repercussão nacional foi um livro que se passa na cidade de Parnaíba, mais especificadamente no cais do porto do rio Iguaraçu. Como eu disse para vocês, o rio Iguaraçu é um afluente do Parnaíba. E foi construído às margens do rio Parnaíba, né, aos margens desse rio, um porto de barcos, né, que aportavam, saíam do rio Parnaíba, trazendo as suas mercadorias, transitando no delta, levando e trazendo para o Maranhão, para o sul do estado, todo aquele comércio e aquela representação de navegabilidade. E aí ele faz um prêmio que, inclusive, é importantíssimo, porque é o primeiro livro da série intitulada Tretalogia Piauiense. Um livro em que se passa com obras ambientadas na cidade de Parnaíba, na cidade de Piracuruca, nas cidades ali dentro daquele circuito próximo à cidade de Parnaíba, tá? E na primeira metade do século XX, a gente vai encontrar aqui uma mistura de regionalismo com análise psicológica e também criticidade, para a gente poder executar esses aspectos. Tá aí uma foto antiga, né, dessa região do cais do Porto Salgado, em Parnaíba. As embarcações atracavam, existiam as margens, a construção de armazéns, onde o comércio de pessoas era intenso, né? E faz com que a gente possa conhecer um pouquinho daquilo que seria essa vida social da cidade de Parnaíba. A obra em si, ela traz os moradores periféricos, né? A gente sabe que hoje não, hoje a gente, quanto mais perto da água, esse bem universal, fica mais rico se é. Mas dentro dessa construção histórica e arquitetônica, morar no cais do porto era uma região marginalizada, né? Na cidade de Parnaíba, as regiões mais afastadas da região ribeirinha,
eram constituídas de melhores moradias. Então, as moradias e os comércios e toda a gente que circundava naquelas margens, como o próprio nome já induz, eram marginais. Eram canoeiros, embarcadiços, estivadores, prostitutas, comerciantes, pessoas desocupadas, né? Malandras, todo tipo, né, de representação social aí da exclusão. Isso faz com que a gente possa ter essa noção de pertencimento. Nesse livro, a prostituição marca uma geração de mulheres que, sufocadas pelo sistema, concebem como uma sina, né, como se fosse um destino, uma maldição para a qual restava apenas a subserviência. Mas será que essa população oprimida, né, essa população que é marginal a essa sociedade, né, porque vive à margem, literalmente, nas margens do rio Igaraçu, ela não poderia ser acolhida, ela não poderia ser melhor tratada dentro dos seus aspectos aí importantes? É isso que a gente tem dentro da narrativa. A obra traz assuntos que ainda são pertinentes. Por isso, gente, é que essa marginalização social faz com que a gente possa reconhecer um caráter extremamente importante, um caráter universal. Nós vimos aqui que, pela temática dos trabalhadores, das mulheres que vivem no cais do Porto, a gente pode encontrar uma obra regionalista, porque trata aí dessa vida, né, parnaibana no início do século passado, mas a gente também consiga identificar esse aspecto universal. A marginalização dos tipos sociais, né, a beira-rio, porto, o contínuo movimento do rio que traz e leva esperanças, marinheiros e desilusões, e a beira-vida, que é a marginalização social. Por isso que o título, né, é tão interessante. Beira-rio, beira-vida, né? Ou seja, a margem do rio, a margem da sociedade. E aí a gente vai encontrar essa marginalização sendo o tema predominante dentro da narrativa, né? Que conta aí a pobreza, o preconceito e a falta de oportunidades que acabam por banalizar o destino das personagens. Olha o que a personagem diz: nunca conheci outra vida. Tudo foi se ajeitando normalmente, acontecendo. Tudo parecia natural para mim. Não era de pensar muito. Então, no porto das barcas, né, das embarcações que trafegavam no rio Parnaíba e Iguaraçu, nos arredores existiam dos comércios casas em que as mulheres se prostituíam, né? Até porque os navegantes, né, na sua grande maioria homens, muitas vezes de uma vida completamente oprimida dentro dos seus conceitos de diversão, de representatividade, não conseguiam aí se afastar desse tipo de comportamento. Isso faz com que a gente possa se deparar com uma sociedade que exclui e massacra vidas humanas através dessa sina, desses estereótipos, desses preconceitos que acabam se tornando aí importantes. A narrativa lida com a prostituição como tema principal e apresenta essa visão que a sociedade tem de que não há saída para pessoas marginalizadas. A Cremilda é a primeira, né, é a personagem, uma das personagens importantes da narrativa, e ela, dentro da sua linha constitutiva, é o início. Mas ela mesmo diz, olha, ela vem de uma, vamos dizer assim, de uma família de prostitutas, a avó, a bisavó, todos eles moravam às margens da sociedade. E as mulheres eram fadadas a esse processo aí de inserção social através dessa ocupação um tanto quanto questionável, tá? Então, a Luísa, que é a personagem que aparece narrando a história,
ela é de uma família de tradicionais prostitutas do Cais do Porto, estigmatizadas pela prática do comércio da carne, da sua própria carne. Elas veem naquilo que seria a rejeição social uma continuidade, né? Esse aspecto contínuo que vai aparecer dentro das histórias. Adentrou o universo da prostituição como quem cumpre uma sina da vida da sua avó, da sua mãe, uma maldição que se repetia nela. Luísa é filha de Cremilda, uma prostituta lá da região do Cais do Parnaíba, né? do Rio Igaraçu, em Parnaíba. E aí a gente vai ver que antes dela, Luísa, a Cremilda já tinha assumido essa situação. Agora, o grande problema é saber se a filha, a Mundoca, vai quebrar esse elo ou não, né? Se ela vai, após aí essa maturidade corporal, que é a menarca, né? Que é aquele fator divisor de águas, principalmente naquilo que seria a preparação do corpo da mulher para esse tipo de ação, né? Para esse tipo de situação que é assexual, todo mundo aguarda, né? Na expectativa do que seria o floreamento corporal feminino, a menstruação da Mundoca, para saber se ela vai seguir a sina ou se a gente pode ter, através da Mundoca, um ciclo se quebrando, tá? Então, a gente vai poder observar que esse autor, ele recupera todos esses conceitos tradicionais, né? Ele traz de volta para o romance Beira Rio e Beira Vida toda essa estrutura de uma sociedade preconceituosa, aporofóbica, misógina, que não dá a Luísa nenhum tipo de saída, né? O autor e a sociedade não permite a sua inserção, ou seja, o seu aproveitamento, aquilo que seria a sua salvação, colocando a Luísa uma outra possibilidade que não seja a de seguir na marginalidade, que é aquilo que ela herda da sua mãe, a Cremilda, né? E aí a gente vai ver que a vida social no Cais, né, especialmente descrita dentro desse enredo, confirma essa trajetória aí denunciativa. A sineta dos navios gaiola, o apito mais grosso de uma barca, o grito dos canoeiros, o barulho seco do arroz e do feijão pisados nos cais, tudo era um ciclo que começava, se desenvolvia e terminava, mas na manhã seguinte começava, se desenvolvia, terminava. Ou seja, não se tinha uma quebra, era um sistema contínuo de reprodução desses elementos tão trágicos dentro da sociedade, tá? E aí a Beira Rio, Beira Vida é um resultado de uma percepção muito particular da miséria e da prostituição das mulheres piauienses lá do Cais do Porto. As lembranças que fundamentam a realidade injusta denunciada através do romance são várias. É a omissão da igreja, né, que não acolhe, que pelo contrário, ela fomenta na sociedade, principalmente católica, tradicional, que é a sociedade parnaibana, né? Essa questão da ojeriza contra os mais humildes, né? E principalmente desse comportamento de desmerecimento de uma possibilidade de inclusão social. A língua ferina e preconceituosa da sociedade, que vibra, aguarda, a expectativa é que o elo não se quebre, Mundoca se transforme na nova prostituta daquela família, daquela sina, daquela trajetória de exclusão social. A velhice, a exclusão social da pessoa idosa. Olha, gente, como ele foi particularmente aí muito feliz, né, de trazer uma temática extremamente delicada, principalmente para os dias atuais. Cremilda morreu sozinha, bêbada, numa noite de Natal. Foi enterrada com dinheiro doado por um cliente de Luísa, a qual esta retribuiu com a consciência de um negociante, ou seja, pagou com sexo, né? Sepultada sem a presença do padre, porque o padre não sepulta
na cidade de Parnaíba do início do século passado, prostitutas, tá? Então elas são enterradas como indigentes e como não católicas, né? Como pessoas aí fora dessa religião. Pelas mãos de estranhos, foi reconhecida e lamentada por poucos. Passado o funeral, as marcas de sua presença são sistematicamente eliminadas. A figura velha e rabugenta já não é mais um incômodo e a casa até parece maior, né? Então, uma mulher que passou a vida aí constituindo a sua identidade de marginalizada da sociedade, quando morre, não causa comoção a ninguém. Então, a gente vai encontrar aí, olha, essa solidão já denunciada pelo autor dentro desses elementos tão categóricos, tá? E aí a gente tem, ó, questões para a gente responder. 2 minutinhos para você analisar aí essa questão envolvendo Beira Rio, Beira Vida. Ok, sabendo-se que Beira Rio, Beira Vida, romance do autor piauiense Assis Brasil, trata em sua narrativa da marginalidade das prostitutas do cais de Parnaíba, a obra mencionada pode ser classificada como um romance filosófico, um romance religioso, um romance sociológico, um romance romântico ou um romance fantástico. Gente, ó, se é para falar de marginalidade e prostitutas, não tem como a gente não citar aí o aspecto sociológico, denunciando aí as opressões de camadas da sociedade, fazendo essa abordagem temática de assuntos relevantes serem discutidos, porque a prostituição faz com que pessoas, mulheres, se tornem marginais. E quando a gente é à margem da sociedade, a gente não tem acesso aos elementos constitutivos dela, tá? Vamos lá, em relação à obra Beira Rio, Beira Vida. Você que está aí nas salas da SEDUC assistindo a nossa aula, vamos lá. Em relação à obra Beira Rio, Beira Vida, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Apresenta a realidade da vida sertaneja do extremo sul do Piauí? Olha, gente, a vida sertaneja nem tanto, né? E do extremo sul do Piauí também não. A gente vai observar que em Beira Rio, Beira Vida, nós vamos encontrar aqui a vida do cais do porto, né? Do cais do porto do rio Igaraçu, que é afluente do rio Parnaíba.
E Parnaíba fica ao norte do nosso estado. Uma questão bem simples aí de geografia. Focaliza a problemática da seca no semiárido nordestino. Novamente, nós não temos isso e nós não temos isso em Beira-Rio, Beira-Vida. Ele problematiza da marginalidade, né, social de mulheres da região norte do nosso estado, na região aí do Cais do Porto. Mostram as condições em que viviam as prostitutas no cais da cidade de Parnaíba. Exatamente aqui, gente, ó. A gente já falou do parnaibano, já mostrou aqui nos nossos slides o quanto ele é comprometido com as suas raízes. E é claro, matéria viva na sua mente, comportamentos que ele, quando criança, vivenciou, viu acontecer toda essa miséria humana, participava das rodas de conversa como criança especial, né? Criança que capta, esponja, que coloca dentro do cérebro todas essas informações e, através dessa sensibilidade, transporta para a literatura. Descreve a vida campesina no município de Picos, não é Picos, é Parnaíba. Denuncia a exploração de pescadores do Puti Velho em Teresina. Também não. A narrativa, aí a alternativa correta, letra C. Se dá tempo para mais uma, vamos para a última. 3 minutinhos finais para a nossa aula. O romance Beira-Rio, Beira-Vida pertence ao conjunto de obras do Assis Brasil denominado Ciclo do Terror, Tetralogia Piauiense, Romances Históricos, Nova Literatura Piauiense, Aventuras do Gavião Vaqueiro. O que é que você me diz aí, gente? Você que está trabalhando aí essas últimas situações, o que é que você vai encontrar? Bom, vamos lá, gente. Ó. Em relação aqui ao romance Beira-Rio, Beira-Vida, o ciclo de terror foi aquelas narrativas, né? Intimistas, não sediadas no Piauí, que foi, acho que foi o segundo projeto, né, do nosso Assis Brasil na sua estreia da literatura, tá? A tetralogia piauiense são aqueles romances que se passam as narrativas, né? Narrativas que se passam em Parnaíba, denunciando aspectos sociais e regionais da nossa sociedade piauiense, mostrando como um documento de registro de comportamentos que podem ser perfeitamente comparados aos dias de hoje, para nós investigarmos ainda sim se eles aparecem ou não na sociedade brasileira, tá? Os romances históricos foram as narrativas catalogadas por eles de vários episódios da história nacional, não só aí relacionado ao Piauí. A nova literatura piauiense também não foi um projeto dele. E Aventuras do Gavião, ou melhor, foi um projeto dele, mas foi um projeto de resenha crítica, né? Desse aspecto crítico. E As Aventuras do Gavião Vaqueiro, pronto, literatura aí infantil. Portanto, marque aí a alternativa letra B da nossa aula de hoje, que a gente traz para vocês a figura do nosso representante da literatura piauiense, Assis Brasil. Um grande escritor, deixou um legado super importante para o nosso estado, e a gente trouxe ele inserido aqui dentro da literatura nacional na geração de 45, no último momento do modernismo no Brasil, tá bom? Me despeço desejando a vocês uma ótima noite. Na próxima segunda a gente tem mais aula aqui pelo canal. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro, gente. Tchauzinho!